Olá, tudo bem? Estamos fazendo uma série de vídeos comentando algumas apresentações que temos acompanhado nesses últimos dias da Expert XP, um grande encontro que a XP organiza há cerca de 10 anos já, e geralmente presencial em São Paulo, mas nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, de forma digital. E reúne sempre autoridades, pessoas do mundo empresarial, dos investimentos, especialistas, empresários. Então, é sempre uma oportunidade muito grande de aprender e ter acesso a uma riqueza de conteúdo muito grande, né? No vídeo anterior, eu comentei um pouco sobre os pontos principais de uma das apresentações que eu assisti, e foi exatamente do bilionário americano Michael Bloomberg. Não sei se você assistiu, se não assistiu, assista, porque é importante para você entender um pouco da mente dos grandes empresários e investidores, né? No vídeo agora, nós vamos falar um pouco sobre a apresentação do Larry Fink. E quem é o Larry Fink? Uma pessoa que possui uma carreira de mercado financeiro de mais de 40 anos. Simplesmente isso, mais de 40 anos atuando no mercado financeiro americano. E o Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. A BlackRock, nada mais, nada menos, é a maior gestora de investimentos do mundo. Estão sob a gestão da BlackRock 10 trilhões de dólares em ativos. 10 trilhões de dólares em ativos. Ou seja, os movimentos da BlackRock podem fazer ondas razoavelmente grandes nos mercados financeiros mundiais. Então a gente precisa acompanhar um pouco o pensamento de Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Antes de mais nada, bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006, criei o Viver de Renda há 13 meses. Muito obrigado aos 24 mil inscritos no canal. Estamos essa semana fazendo algumas comemorações. 24 mil inscritos aqui no canal. 700 vídeos disponibilizados gratuitamente nesses 13 meses do canal Viver de Renda. Isso equivale talvez a mais de 70 cursos que você pagaria entre R$ 3.000 e R$ 4.700 aí no mercado. E aqui você tem acesso a esse conteúdo de qualidade gratuitamente. Basta dedicar seu tempo para maratonar os vídeos. Essa é uma decisão sua, né? De estudar, de entender um pouco a dinâmica de todo o conteúdo que está sendo disponibilizado aqui. Até porque muitas vezes, para entender coisas que eu falo hoje, você precisa ter assistido vídeos anteriores. Então, sugiro que façam essa linha do tempo. Maratone todos os vídeos do canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, porque isso vai mudar a sua vida. Não tenho a menor dúvida disso. Mudará a sua vida, maratonar os vídeos aqui do canal. Você vai ter uma outra compreensão de mundo empresarial e financeiro. Porque fui 30 anos na minha vida, 30 anos como consultor de grandes empresas. Vivi o ambiente corporativo, convivendo com a diretoria, a alta administração, presidências, conselhos de administração. Eu sei como funcionam as empresas, como é que elas fazem os seus processos de planejamento estratégico, como é o processo de execução, análise de mercado, estudo de viabilidade econômica, elaboração de projetos, implantação de projetos, marketing, gestão de pessoal, tudo isso eu acompanho ao longo da minha trajetória profissional. Então eu conheço esse mundo, eu conheço esse universo, eu posso falar dele. E o que são as ações, se não parte representativa de empresas? Quando nós estamos investindo, nós não estamos comprando uma combinação de letras e números, estamos investindo em empresas. E para isso precisamos estudar as empresas. Isso é tão óbvio, mas as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, viu? É impressionante como é difícil para as pessoas entenderem isso. E esse é o grande desafio de quem quer investir na Bolsa. Sem conhecimento você será um fracassado, um derrotado. Você perdeu o jogo antes de começar a jogar. A partida está encerrada para você, porque você não quer aprender, você não está disposto a aprender. Então você já é um derrotado, você já é um perdido. Lamentavelmente, estamos na era do conhecimento, então você precisa querer adquirir conhecimento. Eu estou assistindo a essas palestras, essas apresentações essa semana da Expert XP,
Por quê? Porque eu preciso me reciclar, eu preciso escutar pessoas que podem me influenciar. É isso que eu faço diariamente, é isso que eu faço semanalmente, todo mês. Eu busco me cercar de pessoas boas e assim aprender com essas pessoas. Recomendo que você faça o mesmo. Este é o caminho para ter sucesso na vida. Conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. O mundo jamais será dos ignorantes. Jamais. Nunca foi e nunca será. Os ignorantes têm um lugar reservado na história, do lado dos derrotados, dos fracassados. Você quer estar desse lado? Não. Procure usar o conhecimento para adquirir conteúdo, habilidades, competências para ser vitorioso, para ter sucesso. São poucas as pessoas, mas prefiro estar do lado dos vencedores. Muito bem, vamos falar sobre o Larry Fink. Larry Fink falou sobre diversificação internacional, mas obviamente ele acabou abordando uma série de outros temas. Ele começou a sua fala destacando a importância dos temas relacionados à sustentabilidade, porque a BlackRock colocou isso como exigência para fazer investimento em empresas e em países. Sabia disso? 10 trilhões de dólares entram em empresas que precisam demonstrar comprometimentos com as questões relacionadas à sustentabilidade. Maior empresa de investimentos do mundo, 10 trilhões de dólares, colocou isso como uma exigência. Temos que nos render às mudanças do mundo, né? E aí ele comentou, esse é um dos pontos de atenção da BlackRock, as questões relacionadas à sustentabilidade. As nossas estratégias, as nossas decisões passam por reflexões nessa temática. O mundo está mudando e a gente precisa mudar junto. O mundo financeiro não pode ficar dissociado das mudanças do mundo. Ele destacou também a questão do trabalho remoto. Ele disse, olha, houve uma grande adaptação da economia mundial em relação à pandemia. Os estímulos fiscais foram de grande monta, as políticas dos bancos centrais, na opinião dele, foram todas coerentes. Era preciso sim inundar as economias com trilhões de dólares. Isso foi absolutamente necessário, disse Larry Fink. Absolutamente necessário. Não poderia ser de outro modo. Nesse processo, né, da pandemia para cá, novas tecnologias foram surgindo. Ele citou o caso do Zoom, por exemplo, né? Novas tecnologias foram surgindo e se demonstrando altamente eficientes, capazes de resolver problemas imediatos, emergentes. Por sua vez, ele disse que entende que estamos avançando no combate à pandemia, estamos com progressos a olhos vistos, mas que ainda vamos demorar para sair desse problema. Ele disse, esse problema não está resolvido. Ele ainda está acontecendo e nós ainda vamos demorar um pouco mais. Na opinião dele, a gente ainda vai demorar um ano e meio para ajustar e controlar essa doença. Larry Fink disse isso. Nós ainda vamos levar, do ponto de vista de mundo, um ano e meio para controlar essa doença. A recessão, ela atingiu alguns setores muito mais do que outros. Então, alguns setores, inclusive, se saíram muito bem com a pandemia, né? Alguns setores se saíram muito bem, performaram muito bem. Então, a pandemia acabou produzindo, vamos dizer assim, um desequilíbrio, aprofundando em algumas situações até mesmo as desigualdades, ampliando desigualdades que já existiam antes da pandemia. Ele disse que nós continuaremos vendo juros nos níveis baixos, do ponto de vista histórico. A gente ainda vai continuar vendo esses juros baixos durante algum tempo. Este ano a gente já começa a ver uma recuperação de alguns países ricos, a China recuperando rapidamente, os Estados Unidos tendo resultados muito positivos, a Alemanha. Então ele disse, alguns países estão melhores, óbvio, do que outros. Nós veremos até o final do ano que vem uma boa parte da Europa se recuperando,
da crise até o final de 2022, mas certamente os países mais pobres serão os mais penalizados pela pandemia e provavelmente levarão anos e anos para conseguirem recuperar os padrões pré-pandemia, ou seja, chegar ao estágio que estavam em 2019. Sem dúvida, ele foi muito taxativo nisso, sem dúvida a desigualdade ela foi ampliada, né? Quando a gente olha o cenário global. As questões climáticas, ele disse, olha, elas estão mais fortes e mais frequentes. Não é como negar isso, ele disse, é uma estupidez alguém querer negar isso. O que é que a gente está olhando quando liga as televisões em qualquer parte do mundo? Mais inundações, mais incêndios, mais tempestades. É a natureza falando. Então, alguma coisa não funcionou no nosso processo de desenvolvimento porque a natureza reagiu com mais inundações, mais incêndios, mais tempestades. Isso está sendo frequente e está sendo cada vez mais intenso. Essa é a resposta que o meio ambiente deu a toda a degradação que o mundo sofreu. E isso está gerando impacto econômico. Isso está não só gerando impacto de vidas, de pessoas que estão morrendo nessas tragédias, mas também impactos econômicos. Ele disse, nos Estados Unidos, por exemplo, a área de seguros está tendo já aumentos acentuados em áreas que são suscetíveis a tempestades, a enchentes, a incêndios. Então, a área de seguros nessas áreas estão ficando muito mais elevados do que em outras regiões que não sofrem esses mesmos problemas, né? A outra coisa é o mercado imobiliário. O valor dos imóveis nessas regiões acabam se depreciando. Então ele disse, estejam atentos porque o impacto econômico sempre acontece. Não adianta achar que não é apenas uma questão do clima. Não, é economia também. Temos que olhar que também isso gera perdas financeiras, né? Não só pela destruição, pelo rastro de destruição destes eventos mais graves, como os incêndios nos Estados Unidos, na Grécia, na Turquia, que vimos agora recentemente, das inundações na Alemanha, em outros países da Europa, as tempestades que acontecem em regiões dos Estados Unidos, no Caribe, né, na América Central. Então, tudo isso gera uma perda de vidas, de economias, um gasto de reconstrução na casa de dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares todos os anos. Então isso precisa ser entendido, isso precisa ser contabilizado e é preciso repensar os investimentos a partir dessa constatação, dessa realidade. Ele disse, olha, o mundo precisa do multilateralismo, isso é importante. As empresas estão fazendo já muito e podem fazer muito mais. Ele destacou muito isso. Ele disse que tem uma certa descrença do político, né? Isso qualquer empresário bem-sucedido comenta a respeito disso, da sua descrença. E, óbvio, não precisa nem ser empresário bem-sucedido. Eu, por exemplo, tenho uma descrença muito grande da política. Então, ele diz, o mundo precisa do multilateralismo, que é o trabalhar junto. E as empresas estão fazendo isso e podem fazer muito mais nesse sentido. E aí ele exemplifica, olha, ter uma vacina em tão pouco tempo é uma prova da inventividade humana, é uma prova da capacidade das empresas, né? É uma prova da capacidade de investimento das empresas, da capacidade de transformação das empresas e do quanto é possível utilizar a capacidade criativa do ser humano para o bem. E isso, ele disse, isso nos deixa otimistas, né? Eu, como gestor da BlackRock, fico otimista com os resultados que estamos vendo, né? Estamos conseguindo vencer a pandemia com as vacinas. Ele disse, e o capitalismo é isso, e veja quanta coisa boa também tivemos na pandemia. Quer dizer, a vacina é um exemplo de algo, de uma resposta positiva para um problema. O Zoom
é outra resposta positiva para um problema, né? As pessoas tiveram que se isolar, trabalhar em suas casas e de repente surge uma grande plataforma que permite todo mundo estar plugado na rede e conversando e participando de reuniões. Então veja a importância disso. E do mesmo modo, o capitalismo criou esse mundo mais digital, né? Então a força do capitalismo está aí, em responder às crises, responder aos problemas com velocidade. Ele disse, a política não tem essa velocidade e o capitalismo tem, os empresários têm essa capacidade de inventividade. O que é preciso é o capitalismo, disse ele, o que é preciso é o capitalismo gerar mais inclusão. Por conta de um mundo tão desigual, a gente precisa mais inclusão no capitalismo. A sociedade, ela, para avançar, ela depende das empresas, né? Não adianta uma sociedade querer marginalizar o setor empresarial. O avanço das sociedades é intrinsecamente relacionado ao empresariado, ao empreendedorismo, à capacidade dos negócios. São os negócios que constroem as riquezas, não são os políticos, são os negócios. São os negócios que constroem riqueza e eles é que apontam o caminho. São as empresas que lideram as mudanças e é isso que a gente precisa entender. Ele disse, olha, o nacionalismo é preocupante, é óbvio, e ele vem crescendo, sobretudo nas redes sociais que alimentam os ódios, né? Os negócios precisam liderar as mudanças e eu vejo que o movimento empresarial pode sim ser uma resposta contra essa exacerbação de ódios, de sentimentos nacionalistas. Veja, ele destacou, a lógica das empresas é sempre uma lógica mais positiva. Coube às empresas, num curto espaço de tempo, garantir a saúde de todos os seus funcionários. Coube às empresas, num curto espaço de tempo, diante dessa crise que a gente viu no ano passado, garantir a saúde dos seus funcionários. Além disso, as empresas tiveram que colocar todos em casa e garantir conexão, garantir capacidade de trabalho, garantir que eles pudessem ser produtivos trabalhando em suas casas. Então essa foi uma outra grande resposta. Foi preciso também as empresas se adaptarem para se relacionar com seus clientes, encontrar novos canais de comunicação com esses clientes, novas formas de atender às necessidades desses clientes. E tudo isso dentro de uma lógica de integrar as diversas comunidades, né, de interagir com as diversas comunidades. As empresas, os acionistas, todos ganham muito mais quando as empresas se direcionam neste caminho, né, quando buscam garantir melhores condições para os seus funcionários, melhores jeitos e formas de trabalhar, quando conseguem melhorar a relação com os clientes, quando conseguem interagir com as comunidades que estão no entorno destas empresas. Todos ganham. Não é apenas uma parte que ganha, é um jogo onde todas as partes envolvidas acabam ganhando, né? Um pouco do que ele transmitiu na apresentação dele. Ele disse, olha, uma outra coisa que é importante, né? E aí falando de investimentos, a gente precisa aprender a investir para o longo prazo. Isso é fundamental. A gente precisa investir para o longo prazo. Essa é uma mentalidade que todos que querem investir precisam ter. Isso é muito importante. As pessoas precisam planejar, elas não podem deixar o dinheiro no banco, isso é um erro enorme, Elas precisam aprender a investir, saber investir é muito importante, saber onde vai colocar o seu dinheiro. Precisa olhar para o longo prazo e precisa olhar oportunidades globais, ou seja, não apenas um único mercado, né? Uma outra coisa importante é que nesse processo de aprender a investir, você também precisa dominar o seu medo, que essa é uma grande dificuldade. Ele disse, o receio de investir é que é o grande problema, né? As pessoas têm muito medo de perder.
E você precisa superar esse medo. E para vencer esse medo, você precisa de conhecimento, obviamente. Aí essa parte foi muito engraçada, interessante, né? Porque ele trouxe uma fala que bate exatamente com o que eu penso nesse sentido, e eu nunca tinha visto alguém da área financeira ser tão enfático e incisivo. Ele disse assim: a mídia financeira cria um terror enorme. A mídia financeira cria um terror enorme. Eles produzem volatilidade, é da natureza deles. Eles não ficam satisfeitos se não estiverem produzindo volatilidade. Eles geram ruídos o tempo todo, produzem muitas coisas sem valor algum. Achei maravilhoso. Eles produzem muita coisa sem valor algum. Portanto, se quiserem uma orientação, um conselho, ignorem a mídia financeira. Ignorem a mídia financeira. Foque nas empresas, foque nos negócios. A gente sempre está falando sobre isso, né? É recorrente esse discurso aqui no canal Viver de Renda, que a gente precisa ser seletivo, ter senso crítico, ler, se informar, sim, com muito senso crítico, separando o joio do trigo, vendo o que importa, o que não importa, né? E se desconectando desse excesso de ruído do curto prazo, que isso não faz mal a ninguém. A pessoa que ficar prisioneiro das redes sociais ou da mídia financeira que ele está colocando aqui, vai infartar, vai ter um AVC, vai ficar depressivo. Então você tem que fugir disso. Ele diz, olha, foque nos negócios. Existem muitas oportunidades no mundo. Olhe em especial os setores de saúde, olhe o agronegócio, olhe as energias renováveis, olhe a tecnologia. Tudo isso representa possibilidades enormes, não apenas hoje, mas no futuro, olhando o longo prazo, né? É preciso ter uma ideia enquanto investidor de que nós precisamos ter empresas, investir em empresas que vão crescer com o tempo. Essa é a lógica, investir em empresas que vão crescer com o tempo. Isso vale o esforço. Você precisa ter uma carteira com essa pegada global. A parte pegada aí por minha parte, ele não falou isso, não foi a expressão que ele utilizou, mas o sentido foi esse. É preciso ter uma carteira global, né? Isso é a melhor estratégia para o longo prazo, a melhor estratégia para o longo prazo. Aproveite as melhores oportunidades, existem excelentes oportunidades no mundo, não fique apenas preso ao seu mercado regional do seu país. E a gente aqui fala sempre nisso, né? Eu, quando olho para fora do Brasil, eu enxergo a Bolsa Americana como lugar de melhores oportunidades. Tem gente que investe na Europa, tem gente que investe na Ásia, na China, mas eu prefiro concentrar minha atenção no mercado americano, porque lá tem empresas que atendem o mundo, né? Se você olhar a Microsoft, olhar o Google, olhar a Apple, né? São empresas com escala global. Então, os clientes estão no mundo inteiro. Então, são empresas que me atraem, por exemplo. Ele disse, olha, os governos têm um sério problema, os governos no mundo inteiro não gostam de discutir as realidades mais prementes, eles procuram fugir da realidade, das necessidades, no presente e ainda muito mais no futuro. Eles não gostam de discutir previamente os problemas que sabem que vão acontecer, né? E ele destacou aí que a questão que ele vê como muito preocupante no mundo inteiro é o problema da aposentadoria. A aposentadoria é um grande problema. Ele disse, olha, a população está envelhecendo, a população jovem está reduzindo e uma hora a conta não vai fechar. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer no mundo inteiro. A conta não vai fechar. Esse é um problema enorme, é um problema complexo e nenhum país está discutindo isso, nenhum governo está discutindo isso, o que demonstra a falta de seriedade dos governos, dos políticos, né? Isso é um problema muito grave, cada vez se agrava mais e ninguém está debatendo o problema da aposentadoria, que é um problema no mundo todo, né? É uma conta que não fecha, as pessoas vão perceber isso em algum momento. E aí o que vai ser feito? Ninguém sabe ainda, porque o assunto não está sendo discutido. De novo, ele falou da imprensa financeira, ele disse, olha, a imprensa financeira ela ama a volatilidade, ela não se interessa o longo prazo, ela não se interessa pelo longo prazo, ela só foca nos ruídos do curto prazo.
É isso que move a imprensa em busca de audiência, né? E o que pensar do mercado? Aí já na parte final da apresentação dele, o que pensar do mercado? Ele disse, olha, os estímulos fiscais vão continuar durante um bom tempo e eles continuarão num grande patamar, esses estímulos fiscais. Investimentos de infraestrutura vão crescer nos próximos anos, os investimentos de infraestrutura vão crescer. Existe uma liquidez de dezenas de trilhões no mercado e essa liquidez está buscando oportunidades de investimento. Dezenas de trilhões de dólares estão inundando os mercados em busca de oportunidades de investimentos. Do outro lado, o que é que a gente vê? A gente vê o lucro das empresas no alto, em máximas históricas, os lucros das empresas. E os valuations, às vezes eles dizem, me perguntam, estão altos? E aí eu olho para o lucro das empresas e digo, olha, podem até estar, mas eles estão sendo suportados pelos lucros, então segue o jogo. Então não se preocupe com os valuations altos das empresas, porque as máximas históricas também estão nos lucros. Os lucros registram máximas históricas. E são esses lucros que acabam suportando a valorização das empresas. Então segue o jogo, o processo se faz assim, caminhando, né? Vamos ter mais inflação durante um tempo um pouco maior do que se podia imaginar, sim. Ele disse, a inflação nos Estados Unidos, nós vamos ter que conviver com uma inflação de 3,5%. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, nós vamos ter que conviver durante alguns anos com uma inflação de 3,5%. Né? Esse será um problema que será administrado, eu não tenho a menor dúvida, disse ele. Os investimentos em bolsa vão continuar fortes. Então essa foi, em linhas gerais, a apresentação do Larry Fink. Por que escutá-lo? Porque nós estamos falando aí do CEO da maior gestora de recursos de ativos do mundo, 10 trilhões de dólares na sua carteira. Ou seja, a BlackRock pode provocar movimento nas águas do mercado financeiro mundial e gerar energia para promover grandes ondas, grandes deslocamentos de ondas. Então, precisamos entender o pensamento da BlackRock, acompanhar os seus movimentos. BlackRock que investe na Oi. Para finalizar, é importante ter essa informação para vocês. Tem fundos de investimento da BlackRock investidos na Oi. Será que eles são loucos? Para os que são descrentes de Oi, né? Mas, enfim, finalizamos o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. O importante para finalizar é o seguinte, tenha espírito de abertura. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Aquele que acha que sabe tudo é um arrogante, é um prepotente. Essa pessoa está estagnada porque ele não permite-se ampliar mais as fronteiras do cérebro dele. Ele está limitado na sua gaiolinha, que é muito pequenininha. E a ignorância mata na Bolsa de Valores, né? Então estejam atentos que é preciso ter sim espírito de abertura, escutar de forma qualitativa quem tem sucesso, porque muitas vezes as pessoas arraigadas com suas crenças procuram rebater o pensamento de quem tem sucesso. Aí você olha, poxa, quem está rebatendo? Quem é esse cara que está rebatendo? Aí olha e observa que é uma pessoa que não conseguiu nada na vida. Então, que credibilidade essa pessoa tem para rebater quem teve sucesso? Zero, nenhuma. É um ignorante, é um estúpido, é um imbecil que despreparado está arraigado em convicções toscas que não vão levar ele a mudar de vida. Então se afaste dessa gente também, viu? Se você conhece gente assim, se afaste. Procure se cercar de gente boa, de gente que possa ajudar você a crescer. E essas pessoas, naturalmente, são pessoas que têm a mente aberta, estão dispostas a aprender todos os dias. E procure semear também nessas pessoas a generosidade, porque os grandes empreendedores, empresários, investidores são generosos. Não pense que eles são egoístas, não. Eles compartilham seus aprendizados e ajudam outras pessoas também a ter sucesso. Inspire-se em quem tem sucesso. Deixe o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.